Bom dia, turma 31, tudo bem? Hoje é dia 30 de setembro de 2020, quarta-feira. Vamos para mais uma aula de História. Vamos dar continuidade ao nosso livro, módulo 3. E hoje nós vamos estudar um pouquinho as páginas 26, 27 e 28. Página 26 do nosso livro. Ó, vamos lá. Página 26. Vamos ler, tá bom? O trabalho na história. Quais foram as mudanças e quais foram as permanências? Como aprendemos, as profissões e as formas de trabalhar sofrem mudanças ao longo do tempo. Com o surgimento de novos costumes e tecnologias, alguns tipos de trabalho modificam-se ou deixam de existir. Outros, por sua vez, são criados e passam a fazer parte da sociedade. Há também aquelas profissões que continuam existindo por muito tempo. A seguir, conheça algumas profissões ou formas de trabalho que existiram em diferentes momentos da história do Brasil. Vamos falar um pouquinho de uma triste realidade, mas aconteceu e nós precisamos entender o que foi o trabalho escravo, tá bom? Não foi um trabalho voluntário, eles não queriam, eles foram obrigados, escravizados. Entre os séculos 16 e 19, o trabalho escravo foi largamente utilizado no Brasil, ou seja, foi muito utilizado. Um escravo é uma pessoa que não tem sua liberdade, sendo considerada uma posse, ou seja, uma propriedade de outra pessoa. Gente, isso é muito triste. Um escravo, ele não tinha vontade, ele não tinha liberdade, ele não era livre. Ele era como um objeto que o dono dele que mandava nele. Só que quando a gente fala de trabalho escravo, a tia Aline fica triste. Por quê? Porque quando a gente fala de escravo, a gente fala de ser humano, gente. Cheio de sentimentos, que sofreu muito nessa época. Por essa razão, o escravo ele podia ser comprado, ele podia ser vendido, ele podia ser alugado, ele podia ser emprestado, tá bom? A maior parte dos escravizados no Brasil eram composta por povos africanos. Olha o que a tia Aline falou. Eles eram trazidos à força. Não era de livre e espontânea vontade, não. Eles eram trazidos da África, do seu país, da sua terra, da sua família, trazido à força. O trabalho escravo era empregado em várias atividades, tanto na cidade quanto no campo. O escravo, gente, eles sofriam muito. Eles sofriam diversos tipos de violência. Se eles não fizessem o que o o que o dono queria, eles apanhavam, eram chicoteados. Eles sofriam muito, muito mesmo. Eles iam para o tronco, é um modo de dizer que eles eram amarrados para apanhar. A escravidão foi abolida, graças a Deus. Isto é, deixou de existir em nosso país em 1888. Entretanto, porém, todavia, mesmo sendo errado, ilegal, o trabalho escravo ou análogo. O que é análogo? Aquilo que parece com o trabalho escravo. Ainda existe no Brasil. Infelizmente, o trabalho escravo foi abolido, mas um trabalho escravo semelhante ainda existe no nosso Brasil. Essa imagem aqui da página 26, ela ocorreu por mais de 300 anos. Olha, gente, olha que triste. Uma criança, porém, escravo.
2 homens adultos que eram obrigados a carregar a dona aqui, ó, para não andar, para não sujar o pé, para não se cansar, era obrigado a carregá-la. Olha aqui, que triste, os escravos, prestem atenção, descalço, sem roupa, mas sendo obrigados a carregar os seus donos. Donos, um modo de dizer naquela época, né? Trabalho nas indústrias. Vamos falar sobre o trabalho nas indústrias. Vamos lá. Vou ler para vocês, tá? Com a abolição da escravidão, a principal forma de trabalho em nosso país passou a ser assalariado ou livre. Nesse caso, uma pessoa recebe um salário, geralmente em dinheiro, em troca de uma determinada atividade que realiza. Por exemplo, quando você vai ao supermercado com a sua mãe, seu pai, seu tio fazer uma compra, você não passa no caixa? Aquela pessoa recebe um salário do mercado para estar ali trabalhando e atendendo as pessoas, em troca do seu trabalho. No final do século XIX e começo do século XX, muitas cidades brasileiras passaram a contar com indústrias. Ok? Nesses lugares, os trabalhadores assalariados atuavam em condições difíceis. Em muitos casos, trabalhavam, gente, de 10 a 12 horas por dia. Quer saber o que é 12 horas por dia? É você entrar no trabalho 7 da manhã e sair do trabalho 7 da noite. É você entrar no trabalho 10 da manhã e você sair do trabalho 10 da noite. Eles recebiam baixos salários, ou seja, pouquíssimo dinheiro, e não tinham férias. Não tem aquele mês de férias que você conhece de julho, de dezembro. Não existia férias. Trabalhava todos os dias, de todos os meses, de todo o ano. Ou descanso, nem final de semana. Geralmente, a pessoa que trabalha, que você conhece, ela não tem um sábado, um domingo, um dia na semana de folga. Nessa época, não. Mulheres e crianças podiam trabalhar por mais tempo, recebendo um pagamento, olha isso, ainda menor. Olha isso, a mulher e a criança ganhavam menos daquilo que a tia Aline já acabou de falar que era pouco. Nas décadas de 1930 e 1940, foram criadas leis para garantir e proteger os trabalhadores assalariados. Eles passaram a contar com uma jornada de trabalho menor, descanso no final de semana ou no domingo e férias remuneradas. O que é férias remunerada? Uma pessoa trabalha e no mês de dezembro ela vai tirar férias. Esse mês de dezembro ela recebe o salário, é uma férias remunerada. E melhores salários. O trabalho infantil foi proibido, felizmente, bem como situações que podem colocar o trabalhador em risco. Preste atenção. Essa fábrica aqui no escuro é uma indústria uma indústria aqui do Brasil. As condições de trabalho eram péssimas. Olha esse menino trabalhando, ó, com garrafas. Imagina quantos acidentes. Página 28, tia Aline também vai ler para facilitar para você. Escravo nem pensar. A Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888, decretou o fim do direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra. Gente, tem noção que triste? Você falar que a outra pessoa te pertence, ela é sua posse, sua propriedade, isso é muito triste.
Porém, atualmente o trabalho escravo se mantém de outra maneira, e ele não só acontece no Brasil, como também em quase todo o mundo. Em países pobres e em países ricos. Segundo as estatísticas da Organização Internacional do Trabalho, há pelo menos 20 milhões e 900 mil pessoas escravizadas no mundo. No Brasil, o termo trabalho escravo é usado para dizer se uma situação que a pessoa está em condição precária. Um trabalho cansativo, priva a liberdade da pessoa, se é um trabalho forçado, pode ser na roça ou na cidade. Para configurar o trabalho escravo, ou a dignidade é negada ao trabalhador, por meio de condições degradantes de trabalho e jornada exaustiva, ou sua liberdade é violada, seja pela servidão, por dívidas ou por outros instrumentos que o impedem de deixar o local de trabalho. Ok? O que é degradante, tia Aline? Aquilo que provoca degradação, aquilo que provoca destruição, aquilo que provoca um estrago. O que é exaustivo? Aquilo que é cansativo, árduo, difícil. Número 1. Segundo o texto, o trabalho escravo ainda existe no Brasil? Sim. Explique. Apesar da aprovação da Lei Áurea, ainda existe escravidão no Brasil. 2. Quando um trabalho é considerado escravo no Brasil? Quando uma pessoa está submetida a condições degradantes de trabalho, trabalha de maneira exaustiva e é privada de sua liberdade. Consulte uma fonte de informação e explique o que é servidão por dívida. É você trabalhar para pagar uma dívida. Folha. Número 1. Você vai ler esse texto que está aqui. E a pergunta é: explique a diferença entre trabalho escravo e trabalho livre e analise se é possível encontrar trabalho escravo no Brasil. É possível, tá? 2. A maior parte dos escravizados do Brasil era composta por povos africanos trazidos à força. Por mais de 300 anos, o trabalho escravo foi usado em um amplo conjunto de atividades no Brasil. Use o dicionário. O que significa precárias? Aquilo que não tem qualidade. Análogo, aquilo que é parecido, aquilo que é semelhante, tá bom? Meus amores, essa é a nossa aula do dia 30 de setembro de 2020. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã.